Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Um pedido. Acredite em você. Como assim acreditar em você? Por vezes a gente se sente tão perdido que é difícil a gente entender necessariamente no que a gente acredita, né? São tantas informações que chegam pra gente. E aí, por você ter uma dificuldade de saber em que você acredita, ou em quem você acredita, talvez você não tenha notado, que você deva acreditar em você. Quando a gente acredita na gente, de algum jeito é porque a gente se reconhece como indivíduo e percebe a importância que a gente possui mediante aquele que nos criou, que no caso é o próprio Deus. Eu falo sempre muito sobre Deus e Jesus aqui porque faz parte do meu modelo existencial, então não tem como eu deixar de fazer uma análise e trazer minhas percepções sem mostrar para você minha referência inicial. E é justamente um dos problemas que eu vejo hoje, quando as pessoas de algum jeito, elas falam que entendem as suas origens. Mas que origens são essas e será que elas realmente entendem? Então por isso que eu gosto sempre de trazer esse aspecto de Deus e Jesus aqui, para que você entenda um pouco do meu modelo existencial e entender como que eu vou explicar as coisas. Mas enfim, quando você acredita em você, necessariamente antes de você acreditar, você tem que saber que você existe. Então será que você sabe que você existe? E aí parece que tem essa discussão tão idiota, né? Que parece que as pessoas assim, nossa cara, como assim você não existe? É lógico que eu existo. Mas só que se a gente vive num momento onde existe uma confusão humana tão intensa, existem sim pessoas que não acreditam que elas existem. E aí por isso a primeira coisa, primeiro crivo é saber que você existe, tá? Se você já passou dessa fase, você se entende como um indivíduo, a importância que você possui como um indivíduo, ou seja, tudo aquilo que você, de algum jeito, escolhe está relacionado ao seu livre-arbítrio, a você como indivíduo, todas as decisões que você vai vir a tomar. Então quando eu falo assim, um conselho, né? Acredite em você, é porque você está trazendo, diante essas camadas de importância, aquelas que você importa para você, a mais importante nesse aspecto, inicialmente, é você. É você acreditar em você. E aqui você vai importar algo que tem a ver com as suas experiências. Então acreditar em você tem muito a ver com a tal da pré-visualização. Engraçado, vou dar alguns exemplos aqui. Que eu vivi, por exemplo. Foi agora pela parte da manhã, final de semana, fui andar de skate com meu filho. E eu me lembro, eu me considero assim um bom professor. Mas não necessariamente, o professor é aquele que professa a verdade. Mas não necessariamente esse professor é um mentor. O que é um mentor? Mentor é aquele que, de algum jeito, ele não somente ele captou a parte teórica do assunto, mas ele pratica. Então, muitas vezes, um professor é aquele que professa a verdade, aquilo que lhe parece verdade, mas não necessariamente ele praticou. Por exemplo, quando meu filho era menor, ele queria aprender skate. E eu fui lá, eu já tinha um skate, já tinha comprado já um longboard, e eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca tive de algum jeito a coragem de praticar, mas eu já tinha a ferramenta. E aí quando ele foi crescendo, eu queria ensinar ele a fazer isso porque ele tinha uma certa vontade, e a minha esposa também. E aí foi interessante que naquele momento eu soube, como eu já tinha estudado sobre o assunto, eu soube instruir ela a forma básica de ela andar no skate. E pasmem, com a explicação que eu dei pra ela, ela conseguiu andar do skate. Ela falou, agora você anda. Eu falei, eu não posso. Por quê? Porque eu não sei andar. Eu não sabia andar de skate. Mas ela falou, pô, você me ensinou. Você sabe ensinar. Mas eu ainda não sei andar. Aí ela falou assim, cara, mas pra você andar é o que você me explicou. Eu falei, eu entendo. Só que eu tenho medo. Então, você tem que perder esse medo. Você faz o que você falou, o que você me explicou, e vai. Não tem medo de cair. Naquele momento, quando ela falou isso, parece redundante, parece pequeno, parece uma idiotice. Mas eu falei, sabe uma coisa? Vou vencer esse medo, vou cair. Subi dentro da prancha, tal como eu já tinha explicado para ela, e eu executei a ação e consegui andar de skate. E ali comecei esse momento de andar de skate, né? E hoje estava lá também, com meu filho, e a gente está numa cidade diferente de quando a gente usava naquela época.
Eu não sou muito de fazer aventuras em skate, mas só para mim o prazer de andar de skate já basta. Mas enfim, aí a gente mudou para uma cidade em que tem aquelas partes, aquelas pistas de skate, etc e tal. E aí a gente começou a praticar, né, semana passada. Ele com aqueles cruiser, né, aqueles pequenininhos. E eu tenho esse longboard, então a gente não tem aqueles skates de o street, né, que são skate de rua, né. Mas a gente até vai começar uma aula. Enfim, ele com aquele pequenininho dele, ele começou a fazer manobras no lugar, nesse lugar específico onde o pessoal vai, é a pista de skate, né. E aí tem várias coisinhas assim, sabe? Tem tipo aquela lombada. Eu vi ele praticando e hoje já tem evoluído bastante nessas últimas 2 semanas. E o básico eu já domino. E pra mim tava satisfeito, mas quando eu vi ele fazendo aquilo, eu falei, cara, eu quero fazer isso também. E aí hoje, pela primeira vez, eu consegui vencer a lombada. E aí eu fiquei pensando, meditando nessa coisa, né, da tal da pré-visualização. Que é tipo assim, quando você acredita em algo, necessariamente o acreditar, ele tem a ver com aquilo que você, de algum jeito, pré-visualizou. Então, eu já me pré-visualizava fazendo aquilo. Ou, por exemplo, quando eu vi ele fazendo aquilo, eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Então eu já me pré-visualizei fazendo isso. Que era, no caso, passar aquela lombada. Ele está fazendo outras atividades. E eu vou também fazer. E para aquilo ser executado, quando eu acabei executando, eu falei, cara, que sensação boa. Que sensação legal. É uma sensação de completude. É um ciclo que você, de algum jeito, completa. De algum jeito, na nossa existência, existem diversos ciclos. E muitas vezes a gente começa esses ciclos, mas a gente não termina os ciclos. É interessante a gente terminar esses ciclos. Esse é o do skate, que era começar e entender. E agora eu vou começar a aprender um pouco mais. Essa pegada mais... Só de saber andar de skate já me deixa feliz. Agora o que eu vou vir a fazer é me especializar cada vez mais. E isso é uma das coisas diante da minha existência. Para isso eu tenho que acreditar. E para acreditar, antes de executar, de me movimentar, eu tenho que entender, conhecer. Aqui dentro, de algum jeito. Em mim como um espírito. Como assim? Eu como um indivíduo, um ser indivisível, eu já mentalizo, já pré-visualizo aquilo, sabendo que eu vou executar e não vou desistir. Ainda que exista o medo, eu vou ter coragem para ultrapassar esse medo e conseguir concretizar aquilo que eu necessito. Porque aquilo me movimenta. Não é sobre as coisas que eu tenho que fazer, mas sobre as coisas que realmente eu quero fazer. Você tem se movimentado diante do que você acredita? Acredite em você. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Espero no próximo vídeo. Anda comigo nesse canal.